pôr esta ilha de maneira que viva aqui meia dúzia de pessoas, deve ter sido um trabalho, aqui nas Flores, deve ter sido um trabalho louco. É porque quem vê isto, quem olha para isto, como é que é possível? Porque também acredito que há muita gente que chega aqui e pergunta como é que é isto possível. Hoje é fácil. Viver, sim, pois, hoje é fácil, pô. Até é fácil chegarem cá. Sim, há 500 anos. Mas, e depois outra coisa, era, ou a terra dava, ou a fominha vinha, e acabou. Portanto, São Jorge é uma ilha muito, que realmente é estranha, é muito original e é espetacular do ponto de vista paisagístico e causa surpresa e causa interrogações a quem visita pela primeira vez. Mesmo porque se chega sempre a São Jorge, à ilha, em planos inferiores e de repente a gente já está a cotas altíssimas, naquela crista imensa de mais de 50 e tal quilómetros que liga as duas pontas de São Jorge, portanto, aquela crista que dizem que é como se fosse o lombo do dragão de São Jorge, que São Jorge matou, e faz com que esta ilha realmente esguia e estreita tenha geomorfologias únicas, que estão associadas também à própria forma como a ilha foi gerada e depois destruída, desmontada. Foi gerada por uma sequência enorme de vulcões que começam primeiro na parte a leste da Ribeira Seca e até ao topo, e que faz com que seja uma parte muito antiga e que sofreu, obviamente, maior destruição pelos agentes erosivos, vento, mar, etc., mas também pela tectónica, sismos que fizeram, só quando essa parte da ilha estava formada, e que deram origem àquelas fajãs e escarpas mais elevadas que no restante da ilha. E depois temos, mais tarde, foi surgindo mais um conjunto de centenas de vulcões. São Jorge tem essa particularidade, é totalmente basáltico e originado por vulcões apenas com um centro eruptivo. Foi preciso muitos vulcões para formar uma área tão extensa. Não há grandes caldeiras, não pode haver aquelas grandes lagoas, e formou então a parte oeste, até aos Roçais. Como está descrito no meu livro e pela pesquisa que fiz, cheguei à conclusão clara de que, quando se faz o povoamento, fazem uma vistoria, se assim se possa dizer, à costa, sobretudo a costa sul, que eles começaram sempre pela costa sul. Fazem uma vistoria e eles têm que começar, quando entram na terra, que o povoamento foi feito com certeza pelas velas, não há dúvidas nenhuma que foi feito pelas velas, por ter uma boa baía, por ter uma situação onde eles se instalam. Mas logo de imediato eles têm que se ir dividindo e começando a trabalhar e a povoar e coisa. Ora, eles ficam logo na Fajã, por obrigação, uma vez que a terra é tão alta, que não podem ir para o interior, porque estaria tudo cheio de lenhas, toda coisa, e eles têm que ficar na Fajã. É aí que começa o arroteamento, sem dúvidas, porque é aí que eles têm que começar. Começam a desbravar, começam a semear, começam a coisa, e é aí que se experimenta todos os produtos, todas as sementeiras, que se possa dizer, daquilo que trazem. Na altura a cevada, o trigo, portanto, essas coisas as coisas da época. O inhame vem bastante mais tarde, como sabe, o milho, o inhame, vem batata doce, batata branca, batata doce, todas essas aparecem bastante mais tarde. Portanto, mas logo... O homem não desceu, subiu. Não desceu, teve que subir. Foi desbravando e foi indo, lentamente. Chegou ao interior bastante tarde. Primeiro teve que explorar a Fajã, teve que cultivar para sobreviver e foi indo, e depois foi avançando lentamente até chegar ao interior da ilha. Por isso as Fajãs do Norte aparecem mais tarde, nota-se isso bem, que aparecem mais tarde, porque o Sul
mais abrigado, um melhor clima, porque de facto as Fajãs oferecem, a Fajãs do lado sul oferecem um clima agradável, uma vez que a ilha é alta, por isso a razão da produção do café na nossa costa sul deve-se à situação do clima propriamente dito. Portanto, tinham condições de clima, era aí que se semeava a batata, que se semeava todos os produtos. E a Safajã cultivar, mesmo já depois de estar já povoado, aquilo era a dispensa dos outros lugares. Há zonas que ficavam totalmente abandonadas, não ficava ninguém em cima. Eu lembro Loural do Topo, entre janeiro e fevereiro, conforme, até abril, maio, não ficava ninguém lá em cima, nem animais, nem nada, vinha tudo para as Fajãs. Isto coa mal, isto para de cair. Aqui. Isto já estou aqui a acabar isto. Aí é que já levantei isto tudo. Está a cair já há 35 anos. Já sabe. O senhor ainda não fez telhas, Raposa? O senhor não fez Eu, 68. o senhor já está com 68. Fiz a 7 de fevereiro. Tive o meu ano primeiro, a 7 do mês de fevereiro, dedicado a Nossa Senhora. Tive 2 anos enfermo por ter nascido isto enfermo, mas sou saudável agora. Eu nasci a 7 de fevereiro de 47. É por isso que as Fajãs têm a situação do chamadas mudas. As mudas, hoje aparecem, fala-se delas mais na Fajã de São João, mas existiram em todas as Fajãs. As mudas era assim, chegava-se à época de inverno, tinham os seus animais, mas como era o clima muito agreste na parte alta, desciam esses animais, uns pequenos palheiros, numas cafuas, e com o que dava nesses quintais das Fajãs, as ervas, tudo isso, depois na encosta com os incenseiros, com as eras, com todos esses produtos, alimentava os animais, para eles produzirem os estrumes para depois poder cultivar esses quintais. Como não havia adubos, isto era um ciclo que circulava. E então a pessoa ia à Fajã, tratava do animal, fazia o estrume para aí, semeava a batata, cultivava a vinha e depois transportava para a sua casa, para a sua parte alta. Quase toda a gente, norte e tal, todas as famílias, tinham um bocadinho de rocha. Com os seus inhames, inhames nas rochas, mas tinham. E na Fajã eram raros que não tinham um bocadinho. Nem que fosse pequenino, mas que nem tivesse um bocadinho. Ainda hoje existe, sobretudo na Fajã dos Vimos, onde é mais notório, na zona do Rio, que é onde se produzem os melhores inhames, há artigos de terreno com 9 metros quadrados, recheados com 9 metros quadrados. Porque se foi dividindo por famílias, foram dividindo e ninguém prescindia de um bocadinho que tinha na Fajã. Chegava a ter um espaço de 9 metros quadrados para cultivar os seus inhames na Fajã. Portanto, acontecem adegas e pequenas casas que são de mais de um dono nas Fajãs, porque ele não prescinde da sua parte na Fajã. Não vende, não se desfaz dela. Porque a Fajã foi um marco que foi ficando mesmo. Mesmo hoje, ainda hoje, que a necessidade é diferente, porque a vida é diferente, mas a Fajã, para grande parte do jorgense, diz-lhe tudo. E basta ver a Fajã de Além. Basta ver a Fajã de Além, para não falar das outras, a que eu lhe chamo a Fajã, mais Fajã de São Jorge, em que aquela gente vai a uma distância bastante acentuada por aquele carreiro para trazer o seu vinho, para trazer as suas batatas, até fazer a sua festa, que fazem no dia São Martinho, fazem lá uma festa muito engraçada, e que vai muita gente, que se junta muita gente, mas eles fazem aquilo no dia a dia.
chuva. E a previsão normalmente bate certo para aqui? Isto deu quase sempre. Bate certo? Quase sempre, olha, está a ver, deu aguaceiros, olha, estão a ver. Ferrou-se lá para os estreitos. Mas é assim. E é normal, está a ver? É normal. E os antigos diziam que em janeiro sobe o outeiro. Se vires verdejar, põe-te a chorar. E se vires negrejar, põe-te a cantar. Sabe o que quer dizer? Se vires verdejar, o inverno ainda não veio. E ele não tinha vindo ainda, veio agora estas enrascadas, este vento. Isto em janeiro isto estava tudo verde. E agora já está surreal lá a salgada. Já veio. E ainda vai vir mais. Dizem que é a rascada dos grejaus. Ainda vai vir mais. Houve pessoas nas Fajãs, que nasceram nas Fajãs, viveram nas Fajãs, adoeceram nas Fajãs e morreram nas Fajãs. E nunca saíram de lá. Houve pessoas que nasceram nas Fajãs, foram batizadas nas Fajãs, nunca foram batizadas no registro civil, nem nada, isso para eles não interessava. As Fajãs, havia Fajãs que eram praticamente uma ilha dentro da ilha, eram outras ilhas dentro da própria ilha. Os chamados, que havia os da Fajã e os de fora da Fajã. Os de fora da Fajã olhavam para baixo, ou quando passavam, olhavam. E os da Fajã, quando vinham cá fora, vinham cá, mas é que, pronto, tratavam da sua vida. E outra vez Fajã, não... Por isso mesmo é que há aqui uma história, é a realidade. Como é que uma ilha, com uma média de 6 km de largura, está-se numa Fajã e pergunta-se como é que o tempo está lá fora. E isso, para isso, e apanhei-me muitas vezes a fazer a mesma pergunta. Inconsciente ela surge. Quer dizer, aquilo é outro mundo à parte. Depois tem encosta. E o resto há qualquer coisa para lá, que ao fim e ao cabo é numa distância máxima de 6 km, é de ponta a ponta, é de lado a lado da ilha. E essa pergunta é taxativa. Esta pergunta, fazer a pergunta como é que o tempo está lá fora. Para já, há variação climática muito grande. Portanto, já há isso. E depois quem está na caldeira, olhar para aqueles montes soltos, há um lá fora. Há qualquer coisa para lá daqueles montes. Até, num passado, era um problema sério morrer numa Fajã. Da Fajã Redonda, que tem 2.400 degraus pelo acesso para a Ribeira dos Vimas, para aquela zona, morria uma pessoa que vinha para o cemitério da Ribeira Seca, a uns quantos quilómetros. Era tirada pau e corda. 2 homens, um atrás, outro à frente, e o cadáver pendurado nesse pau. Quando as condições meteorológicas ficam mais complicadas e o nevoeiro e a chuva não nos deixam ver o Pico e o Faial, há uma ausência. Há mesmo uma ausência, porque eles são entidades. A primeira coisa que eu acho que aqui do lado sul qualquer pessoa faz de manhã quando acorda é ver o pico, até porque isto também nos dá sinais sobre como é que o dia vai ser a nível de condições meteorológicas. Portanto, tem essa questão, pesa menos o ser ilhéu aqui em relação, por exemplo, a outras ilhas em que não se vê nenhuma proximidade de terra, acho eu. Portanto, não é só a necessidade de ver o mar, tem que ser outra ilha também. É um bocadinho, sim. São Jorge é uma ilha que, em termos de geodiversidade, em termos de biodiversidade, tem muito para oferecer. E não precisa até ser um perito para ficar impressionado com aquilo que se vê, porque podemos chegar perfeitamente ao Planalto Central numa altura, a partir de agora, a partir da primavera, verão, e olhar e ver que junto com aquele verde todo, céu azul, verde, umas lagoas, há uma imensidão de cores, muito amarelo à mistura, muito branco, de floração de espécies endémicas.
e isso salta à vista. Quando se diz o que é que lá está, pois claro que ganha contornos em termos de importância muito maiores. Porque realmente é uma vegetação muito particular. O Planalto Central de São Jorge, quem chega lá pensa, olha, isso tinha vegetação e foi tudo cortado. A ideia não será essa, quer dizer, não foi, pelo menos é assim, eu penso que nunca foi, desde que São Jorge foi povoado, aquilo já estava daquela forma. Não havia propriamente matos nem floresta na parte alta da ilha, que é a parte substancial da ilha. Não havia. O que é que havia? Prados naturais, muito semelhantes àquilo que tem agora, porque entretanto também não sofreram muita pressão em termos de... não foram reteados, digamos assim, não foram reteados, não foram lavrados, não foram semeados. Portanto, são prados muito à base de prados naturais. Essas pastagens já cá estavam, muito semelhantes àquilo que estão agora, daí que elas estejam invadidas, felizmente, de biodiversidade endémica. Que impressiona, realmente impressiona, e poderia estar eventualmente mais estudada, porque existe um potencial que ainda está por descobrir, penso eu, naquelas pequenas reentrâncias, naqueles buraquinhos que tem, daquelas craterazinhas todas, daqueles picos que compõem aquela parte central, há muita coisa escondida. E eu digo isso por experiência própria, também na atividade dos montanheiros e até de algumas expedições da universidade que têm feito. Percebe-se isso, quando vamos àqueles lugares mais escondidos, naquelas rochas expostas, conseguimos descobrir aquela endémica que só está dada para São Jorge, ou só está dada para 2 ou 3 ilhas, e que ninguém sabia sequer que estava ali. Dizia-se que havia, mas nem se sabia aonde. Portanto, há ainda muito por descobrir em São Jorge. A harmonia entre a paisagem e o construído é a harmonia entre as pessoas e a necessidade que têm da terra e como a utilizam. Fascina tudo. É a maneira como eles pensam a construção e a forma como eles se organizam. Tudo isso acaba por fascinar. Tudo isso torna cada feijão única. Não há 2 feijões iguais. E umas mais bonitas, outras mais coisas vistas. Eu posso ver uma feijão e gostar dela, outro pode dizer que não gosta daquela, gosta mais de outra, que eu posso dizer que não gosto tanto, mas... E é essa diversidade que ainda dá uma complementaridade muito maior, quer dizer, e um valor muito, muito superior, quer dizer, às feijões de São Jorge. Diversidade é riqueza. É riqueza. É deslumbrante, pela forma como conseguiram construir as casas, a forma que recorreram para as construir. E depois a relação com o mar, e a relação mesmo com a própria paisagem, tudo foi feito, pensado e com uma certa harmonia. É por isso que todas as feijagens têm construções e organizações diferentes, porque as feijagens têm orientações com o sol diferentes, têm uma relação com o mar diferentes, e isso implica com que a construção humana também seja diferente. Geralmente as casas eram 2 pisos, cá nas Fagés, um piso térreo e um piso superior, geralmente em L ou em T, em que se prolongava para trás, para o terreno, onde ficava geralmente a cozinha, a térrea, com o forno. E, portanto, dessa forma, eles conseguiam não escavar muito o terreno. Romeu! Meu! Olha cá, não tem gente de aquele senhor.
Não te chateias. Isto é mesmo, mesmo rico. É. Que se para biseca, tá cá foi a prima. Que cheio, meu. Que cheio. Eu levo sempre e trago, e levo. Porque eles fica triste, não come, nem nada. Eu tenho que ir mais o avô. E sou o avô e ele, e a avó. Porque o rapaz dizia o avô e a avó. E ele sabe que é o avô e a avó. E ele come clames e come lapas. Oh, tem beijinhos, já tem muitos beijinhos. Tem beijinhos para o avô. Tem beijinhos. Estava a perguntar, a relação que vocês sempre tiveram aqui nas Fajãs com os animais sempre foi uma relação quase como se tivessem com pessoas, não é? Pois já sabe, tem que ser. Tem que ser. A gente cria-lhe respeito. Ninguém sai indiferente, não só pela beleza das Fajãs, que é obviamente espetacular, mas sobretudo pelas pessoas, porque mais do que espaços geográficos, as Fajãs são espaços onde existem pessoas que têm um modo de vida muito próprio. É claro que eu posso ter uma visão um bocado conservadora ou reacionária, porque a minha ideia de pessoas das Fajãs é, por exemplo, o Sr. Artur Areias, que já morreu, que estava na Fajã do ouvidor à entrada da Fajã com o seu relógio de sol, ou o Jorge do Almirante, que estava na Fajã das Almas e que era um extraordinário contador de histórias e que tinha um grande humor, mas a verdade é que há ali, para além da paisagem, um modo de vida. O homem conseguiu encontrar ali um equilíbrio com a natureza, não consome mais do que aquilo que precisa e não vive mal. E agora, com o evoluir dos tempos, cada vez o ambiente está mais presente, quer dizer, na vida das pessoas, na consciência das pessoas, a cada momento. E começa a existir, inclusivamente, por algumas plantas, começam a conhecer algumas plantas endémicas, como a Azorina vidalis, a Festuca pétrea ou a Euphorbia azórica, começam a conhecer essas plantas e começam a ter por elas um carinho e a apontar, não se toca, não se estraga, não se faz assim, não. E, portanto, nesse aspecto, as Fajãs são vistas como um habitat, quer dizer, muito sensível e que, portanto, que há que ter um grande respeito pelo ambiente delas. E as pessoas têm essa consciência, estão a ter essa consciência e cada vez a cimentam mais e a dimensionam mais nesse sentido. Prontos. Não deixa gastar. Isto também aqui leva coiro, não é como verga, para não gastar. Felizmente, pela idade que tenho, 46 anos, já sou velhinho nisso e já faço surf desde os 13. Já tive a possibilidade, e também porque trabalhei para isso durante toda a minha vida, de visitar alguns icons, alguns sítios emblema, flag do surf, nomeadamente do Havaí, que é conhecido na ilha do Oahu, Pipeline, o Waimea, esses sítios, África do Sul, Jeffreys Bay, as Maldivas, a Indonésia, portanto, esses sítios todos magníficos para a prática de surf. Onde é que fica a Costa Norte de São Jorge? Onde é que fica a Fajã da Aldeia de Santo Cristo? São ondas muito compridas. A onda do Lago Linho, podemos dizer que em dias bons permite-nos correr uma vaga de mar de cerca de 500 a 600 metros. O que é bastante. Vocês podem imaginar uma pessoa a remar, pôr-se em pé numa vaga e conseguir estar durante cerca de 500 a 600 metros sobre essa vaga. Há uma expressão muito engraçada de um indivíduo que está a fazer surf na direita do Paço,
em que eu chego e digo-lhe, e ao chegar vejo que ele estava sozinho na água, ele estava de sorriso encostado à orelha, todo contente, e eu disse, pá, está em inglês, obviamente, estás a apanhar boas ondas, hein? Estás com sorte. Ele disse, eu não estou a apanhar as melhores ondas, eu não estou a apanhar boas ondas, eu estou a apanhar as melhores ondas que podia estar a apanhar no hemisfério norte. E isso é verdade, o hemisfério sul é caracterizado por ter melhores condições para a prática de surf pela sua distribuição dos continentes e pela Antártida do que o hemisfério norte. E no hemisfério norte, também por ser o hemisfério mais desenvolvido em termos socioeconómicos, é muito difícil encontrar experiências de surf, sul surf ou free surf, um surf sem intenção competitiva. É muito difícil, se não impossível, encontrar-se condições semelhantes à que se encontram na Feijão da Caldeira de Santo Cristo. São Jorge ainda é uma ilha que ainda está muito selvagem e creio que é isso que as pessoas mais procuram nesta ilha, a nível Açores. É aqui que, quando nós entramos, aproveitamos os recursos da ilha e desenvolvemos percursos, muitos deles os que já existem, não é? E ainda mais os percursos que são os selvagens, são aqueles percursos que já há imensos anos que ninguém passa lá. As pessoas adoram isso. Nós fazemos imensas vezes, enquadramos desde percursos pedestres e creio que é uma das vertentes que mais as pessoas tentam procurar, o estado puro da natureza. Nós temos ribeiras fantásticas, não é por acaso que somos, a nível flores e São Jorge, sejam das ilhas com o melhor potencial para canyoning. Acontece o estado selvagem e a aventura. É ter o mundo todo a entrar pela casa dentro, sendo uma casa que já está, que tem raízes na terra, que é do século XVIII, e há esse encontro do mundo num sítio tão pequenino que é São Jorge, mas tão grande ao mesmo tempo. E os encontros todos que se têm e a partilha da ilha é uma coisa que, isto sendo um turismo em espaço rural, é um turismo muito mais familiar, personalizado, e há muitas conversas com os hóspedes. Há um grande gosto em partilhar isto, que é sobretudo por isso que eu estou cá. Aqui, a nível de turismo, é muito realmente as caminhadas, os trilhos, o que chama muito as pessoas, e ser quase intocado em alguns sítios desta ilha que parecem quase natureza virgem. Cada acesso a cada Feijão, por exemplo, é diferente do outro a poucos quilómetros de distância, por isso tem tanto para conhecer e para explorar, sobretudo a nível pedestre. A própria característica da ilha, a forma montanhosa de como ela é, a forma selvagem de como ela é, sem dúvida que isto é fantástico a nível de turismo de natureza, e acredito que vai desenvolver cada vez mais nesta área. Sem dúvida que as Feijãs são importantíssimas para este tipo de setor, portanto, na área do turismo de natureza. Ainda se sente o clima de Feijão. As pessoas ainda dizem, eu vou para a Feijão. E quando vou para a Feijão, a disposição de fazer de tudo, de cultivar, de cavar, de pescar, de dormir nem que seja no chão, é completamente diferente e está logo disponível do que se for noutro sítio qualquer. Na Feijão as pessoas estão mais abertas a fazerem tudo. E por norma fazem. E acho que as pessoas também procuram hoje, mesmo as pessoas de São Jorge, procuram os Feijões um bocado para se purificarem, no sentido em que ali é tudo muito mais próximo da natureza. O sismo de 80 tem aqui dois pontos de referência que é, já estávamos a viver um bocadinho melhor
já tinha aparecido algumas condições, já tínhamos uma parte das freguesias eletrificadas, já existiam as arcas frigoríficas e por aí fora, e já a necessidade da Fagem não era a mesma coisa, a mesma despensa. Já se podia trazer, guardar, já se podia cultivar mais tarde, guardar para a época de inverno. A situação já era um pouco diferente. Logo aí, há os abalos que destrói, de facto, vários acessos. Nessa altura foi, de facto, destruir muitos acessos. E a dificuldade de lá ir e de renovar todos esses carreiros, todos esses caminhos, foi-se deixando escapar. Ficaram marcados por um determinado tempo, mas depois voltaram às suas origens. Caldeira Santo Cristo é uma prova disso. Que voltaram para lá e que continuam a fazer e que continuam a ir pessoas numa constante, e as outras todas foram reconstruídas, e alguém que saiu, todos que puderam voltaram, e os que não puderam voltar têm um saudosismo, ouça, porque há quem diz, e acho muito bem, que depois há uma ideia um bocado egoísta, que é toda a gente que gosta das Fagens com pouca gente, mas é óbvio que as Fagens sem gente também não têm grande sobrevivência. A Fagem é um lugar calmo, de lazer, até de uma certa preguiça filosófica que nos obriga a gente a olhar para as coisas, a olhar para a natureza, a percebê-la como ela é. Eu canto, mas sem talento. Eu sou um rude caldeirense. Eu entendo que a Fagem se perdurou com grandes dificuldades mais de 500 anos, ficará para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos bisnetos. Podem tomar caminhos ligeiramente diferentes porque tiveram que os tomar, porque a evolução é mesmo assim, mas que elas não desaparecem, de maneira nenhuma. Não vai haver qualquer situação que as faça desaparecer. Se me perguntarem para classificar São Jorge em duas cores, eu digo o verde e o azul. E se me perguntarem portanto, definir São Jorge em duas palavras em termos económicos, neste momento, eu digo queijo e Fagens. Eu digo que uma Fagem é para se viver e não para se vender. Isto é, a finalidade de ir lá, de ir à Fagem, mesmo o turismo, não será trazer bocadinhos da Fagem, mas vivê-la. Quero louvar a caldeira por ser a mais linda flor. Quero louvar a caldeira por ser a mais linda flor. Quando fui para fora estudar, eu dizia, era ficar numa cidade grande. Depois de ter tomado a consciência de onde tinha nascido, não, tenho que regressar. Eu espero continuar a frequentar as Fagens, espero continuar a ter gente que me dê guarida nas Fagens e, obviamente, persigo um sonho, que é um sonho que dificilmente será execuível, mas que os sonhos são exatamente para isso, é para a gente os perseguir, que é um dia ter uma casa na Fagem, poder pescar e poder viver da minha horta. Eu acho que também o acesso à montanha e ao mar ao mesmo tempo, há ali uma energia qualquer muito especial. Lembro-me quando vinha cá em férias, que era sempre Fagem de Santo Cristo, uma semana no mínimo, e era sempre pouco. O dia que tínhamos que ir embora, tínhamos sempre vontade de adiar. Há ali uma ligação às origens, não sei, talvez. E o silêncio, e as noites, e os cheiros, enfim, qualquer coisa especial. Descer rochas escabrosas, por entre verdes montes, descer rochas escabrosas, por entre verdes montes. É uma coisa rara, é uma espécie rara, é uma espécie em extinção, se assim se pode dizer. As pessoas que ali
que ali viveram nas Fajãs e que continuam a viver, são uma espécie de extinção com quem nós devemos ter muito a aprender, porque são pessoas, eu acho que tem a ver com o Homo sapiens, porque tu ali tens que ser humilde. Tu, para viveres numa Fajã, tens que ser humilde porque tu és pequenino. Quer queiras, quer não, tu de manhã acordas, olhas pela janela e não vês o céu, tens que esticar o pescoço para trás para conseguir ver o céu, porque tens uma montanha a olhar para ti e a dizer-te bom dia. Não é? Se olhas para a parte de trás, se olhas para a parte da frente, também tens que esticar o pescoço porque tens uma vaga a dizer bom dia. Não é? Portanto, tu estás ali e desde o momento em que acordas até o momento em que te deitas, tu sentes-te humilde e sentes-te pequenino e sentes-te realmente com o espaço, e isso é uma opinião pessoal, novamente, longe de mim estar a dizer que toda a gente deve pensar assim, mas que tu ali estás sempre a ser alertado para estar no sítio onde deves estar, que é a tua fantástica, mas humilde presença como ser vivo no meio de tantos outros que coabitam nessa superfície terrestre. E ali tu tens obrigatoriamente essa percepção. Eu acho que é isso que moldou as pessoas que ali vivem. Portanto, o homem ali tem a noção da sua dimensão. O homem ali tem a noção da sua real dimensão. Eu conheço pessoas que me disseram já pessoalmente, eu aprendi a viver aqui, eu aprendi o que é que sou aqui. Eu lembro-me de uma pessoa em particular que me disse, afinal, só agora é que eu nasci. Tens os teus velhos moinhos e a graça do Senhor. Tens os teus velhos moinhos e a graça do Senhor. Como os pássaros dos teus ninhos te enviam canções de amor. E como os pássaros dos teus ninhos te enviam canções de amor.